Feche os olhos por um instante. Sente aquele calorzinho no rosto quando você olha pela janela de manhã? Aquela luz dourada que entra pela cortina e te faz sorrir antes mesmo de levantar da cama? Agora, imagine. E se tudo isso nunca mais existisse? E se você acordasse amanhã e o sol simplesmente tivesse desaparecido? Não é sobre um dia nublado. É sobre despertar em uma escuridão eterna, onde aquela bola de fogo que sempre esteve ali, fiel todos os dias da sua vida, simplesmente sumisse. Parece coisa de filme, não é? Mas fique comigo, porque hoje a gente vai mergulhar nessa ideia louca, nesse pensamento que dá um friozinho na barriga. Vamos descobrir juntos o que aconteceria com você, comigo, com todo mundo que amamos, se o sol resolvesse nos abandonar. Prepare o coração, porque essa jornada vai te fazer valorizar cada raio de luz que toca a sua pele. Vem comigo nesta reflexão profunda sobre a nossa existência e sobre essa estrela que, no fundo, é a razão de estarmos aqui conversando agora. Imaginem a cena. São 6 da manhã de uma terça-feira qualquer. Seu despertador toca, você espreguiça na cama, ainda com aquele sono gostoso. Mas tem algo diferente, algo muito errado. A luz que sempre vazava pelas frestas da janela não está lá. Você pensa que deve ser cedo demais, que talvez o despertador tenha falhado. Pega o celular. 6 da manhã, certinho, mas lá fora, escuridão total. Você se levanta, confuso, vai até a janela e abre a cortina. Nada. É como se ainda fossem 3 da madrugada. Aquela escuridão densa, pesada, silenciosa. Você liga a televisão, nervoso, e vê repórteres igualmente assustados falando sobre um fenômeno inexplicável. O Sol não nasceu em lugar nenhum do planeta. Do Japão ao Brasil, da Austrália à Noruega, o mundo inteiro mergulhou em uma noite que parece não ter fim. As redes sociais explodem, teorias conspiratórias, pânico, gente rezando, cientistas tentando explicar o inexplicável. Porque, veja bem, o Sol não pode simplesmente desaparecer. Ele é uma estrela gigante, milhões de vezes maior que a Terra. Mas ali, naquele momento, ninguém liga para a ciência. As pessoas só querem entender. Cadê a luz? Cadê o calor? Cadê aquela certeza de que amanhã o dia vai nascer de novo? Você sai na rua porque precisa ver com os próprios olhos. E o que encontra é uma cena surreal. Seus vizinhos, todos nas calçadas, olhando para o céu escuro, abraçados, alguns chorando. As luzes dos postes e das casas criam pequenas ilhas de claridade em um oceano de trevas. Carros passam devagar, faróis cortando a escuridão, como se fossem 2 da noite, mas o relógio insiste. É dia, deveria ser dia. Nesse primeiro momento, a humanidade ainda tem esperança. Vai passar, dizem uns. É um eclipse estranho, tentam explicar outros. Mas no fundo de cada coração, um medinho sussurra. E se não voltar? Você volta para casa, liga todas as luzes, busca cobertores, porque já dá para sentir que está esfriando. E pela primeira vez na vida, você entende o verdadeiro significado da palavra sozinho. Porque sem o sol, é como se o universo tivesse nos abandonado. As crianças não entendem por que não podem ir para a escola. Os pássaros ficam silenciosos, confusos. Seu cachorro te olha com aqueles olhos interrogativos, sentindo que algo está profundamente errado na ordem natural das coisas. E você? Você tenta manter a calma, fazer café, agir como se fosse um dia normal. Mas suas mãos tremem um pouco ao segurar a xícara. A temperatura começa a cair. Nada dramático ainda. Talvez 2 ou 3 graus a menos. Mas é perceptível. Você coloca um moletom, liga o aquecedor. Liga para sua mãe, para o seu melhor amigo, só para ouvir uma voz familiar. Todos dizem a mesma coisa. Que loucura, não é? E vocês riem, nervosos, porque rir ainda é possível. Ainda tem luz elétrica, ainda tem internet, ainda tem comida na geladeira. Nesses primeiros minutos, nessas primeiras horas de escuridão, a vida ainda parece gerenciável. É estranho, é assustador, mas a gente é adaptável, não é? A gente sobrevive. Mas existe uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, que fica presa na garganta de cada pessoa no planeta.
Quanto tempo conseguimos viver sem o sol? E essa pergunta, meu amigo, minha amiga, ela vai nos acompanhar daqui para frente. Passaram-se 24 horas desde que o sol desapareceu. E agora a realidade começa a bater na porta com mais força. A temperatura, que era de uns confortáveis 25 graus em sua cidade, caiu para 15. Parece pouco. Experimente sentir 15 graus em uma escuridão constante, sabendo que não vai melhorar, que não há uma manhã ensolarada esperando por você. As pessoas começam a fazer filas nos supermercados. Não é pânico ainda, mas é aquela urgência de quem sente que precisa se preparar. Cobertores, alimentos não perecíveis, velas, baterias, tudo que possa ajudar em uma situação de emergência. Você também vai, porque seria irresponsável não ir. E lá, entre as prateleiras, você encontra conhecidos, e todos compartilham o mesmo olhar. Preocupação disfarçada de precaução. Os cientistas aparecem na TV, tentando explicar o impossível. Eles falam sobre fotossíntese, sobre como as plantas precisam de luz solar para produzir oxigênio, sobre como a cadeia alimentar inteira depende do sol. Eles usam palavras técnicas, gráficos, simulações, mas no final, todos chegam à mesma conclusão aterrorizante. Sem o sol, a vida na Terra tem um prazo de validade muito curto. Mas vamos com calma, porque o desespero não ajuda ninguém. Nesse segundo dia, as famílias se reúnem. Você vai para a casa dos seus pais ou eles vêm para a sua casa. Precisam estar juntos. Acendem a lareira, se tiverem uma, juntam todos os cobertores da casa em uma pilha enorme na sala. As crianças acham divertido, como se fosse um acampamento dentro de casa. Elas ainda não captaram a gravidade da situação, e talvez seja melhor assim. A temperatura continua caindo. Agora está em 10 graus. As pessoas começam a usar roupas de inverno no que deveria ser outubro. Casacos grossos, gorros, luvas. As ruas ficam mais vazias. Não porque falte luz. Os postes ainda funcionam, geradores ainda operam, mas porque o frio desencoraja qualquer passeio desnecessário. E aí tem algo que ninguém esperava: o silêncio. Sem o sol, os pássaros pararam de cantar. Alguns animais entraram em estado de dormência, confusos com essa noite eterna. Os grilos, que cantam à noite, agora estão em silêncio também, porque até eles sabem que algo está errado. A natureza inteira entrou em um estado de suspensão, esperando por um dia que pode nunca chegar. Você tenta manter a rotina, trabalha de casa se puder, assiste séries, lê livros, qualquer coisa para distrair a mente. Mas toda hora você olha pela janela, esperando, desejando ver um clarãozinho no horizonte. Um pequeno sinal de que aquele pesadelo vai acabar, mas só tem escuridão. Aquela escuridão que começa a pesar não só no corpo, mas na alma também. As conversas mudam de tom. Antes as pessoas brincavam, faziam piadas nervosas. Agora os diálogos são mais sérios, mais profundos. O que a gente vai fazer? Será que tem solução? Quanto tempo a gente tem? E ninguém quer responder essas perguntas, porque as respostas são assustadoras demais. Na TV, governos começam a anunciar medidas de emergência. Racionamento de energia, porque sem o sol, as placas solares não funcionam. Estoques estratégicos de alimentos sendo distribuídos, abrigos sendo preparados em lugares mais quentes, subterrâneos talvez, onde o calor geotérmico da Terra ainda pode nos proteger um pouco. É tudo muito rápido, muito urgente. E pela primeira vez, a humanidade inteira está unida em um mesmo medo, em uma mesma luta. Você abraça forte as pessoas que você ama, diz palavras que talvez devesse ter dito antes. Eu te amo, você é importante para mim, obrigado por estar aqui. Porque agora, cada momento conta. Cada palavra tem peso. Cada abraço pode ser o último, em um mundo que ainda tem um pouquinho de calor. 3 graus. A temperatura marca 3 graus agora. E você coloca mais uma blusa, mais um cobertor. Toma um chá quente e pensa: quanto tempo mais? Mas não há resposta. Só tem a certeza de que o mundo que você conhecia, aquele mundo ensolarado, colorido, quente, esse mundo acabou. E agora é sobre sobreviver no que restou. Passaram-se 5 dias. 5 dias de escuridão eterna. E agora a gente começa a ver as consequências reais.
aquelas que vão além do frio e do medo. Você olha para a plantinha que tem na janela da cozinha, aquela que sempre foi tão verdinha, tão viva. Ela está murcha, as folhas amareladas, caídas. E não adianta regar mais. Não adianta conversar com ela como você sempre fez. Sem luz solar, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, não há vida. E se isso está acontecendo com a sua plantinha, imagine o que está acontecendo lá fora. As árvores da sua rua, antes tão imponentes, começam a perder as folhas mesmo sem ser outono. Os parques ficam cobertos por uma camada de folhagem morta. As hortas comunitárias, aquelas que alimentavam tantas famílias, agora são só terra seca e galho sem vida. Mas o pior, o que realmente aperta o coração, é quando você entende o que isso significa. As plantas não são apenas decoração, elas são a base de tudo. Elas produzem o oxigênio que a gente respira. Elas alimentam os animais, que por sua vez alimentam outros animais, que alimentam a gente. É um ciclo perfeito, delicado, que funcionou perfeitamente por bilhões de anos, até agora. Os cientistas voltam à TV, e dessa vez eles não conseguem esconder a urgência nas vozes. Eles explicam que em algumas semanas, talvez meses se tivermos sorte, os níveis de oxigênio na atmosfera vão começar a cair. As plantas marinhas, o fitoplâncton, que produzem mais da metade do oxigênio do planeta, também dependem da luz solar. Sem sol, eles morrem. E quando eles morrem, a gente morre junto. Você sente um aperto no peito. Não é ansiedade, não é só medo. É a consciência pesada da fragilidade da vida. A gente sempre se achou tão forte, tão no controle. Construímos cidades, tecnologia, conquistamos o mundo. Mas bastou o sol desaparecer para a gente perceber somos frágeis. Somos completamente dependentes de uma estrela que fica a 150 milhões de quilômetros de distância. Nas ruas, as pessoas começam a perceber também. Você vê gente parada em frente às árvores mortas, tocando nos troncos, como se despedindo de velhas amigas. Crianças perguntam para os pais por que as flores estão morrendo. E os pais não sabem o que responder, porque como você explica para uma criança que o mundo está acabando? Os agricultores estão desesperados. As plantações que eram verde esperança agora são campos de desolação. Milho, trigo, arroz, soja, tudo morrendo. E sem essas culturas, sem esses alimentos básicos, o que a gente vai comer? Os supermercados ainda têm estoques, mas todos sabem que são temporários. Quando acabar, acabou. Não há como plantar de novo sem sol. Alguns cientistas e engenheiros começam projetos desesperados, luzes artificiais de crescimento em estufas subterrâneas, hidroponia com LED, qualquer tentativa de manter alguma produção de alimentos e oxigênio. São esforços heróicos, mas minúsculos perto da escala do problema. Como você substitui o Sol? Como você replica uma estrela que fornece energia infinita e gratuita para todo o planeta? Você volta para casa depois de ver tudo isso e se senta no escuro por um momento. Só você e seus pensamentos. Lembra de quando era criança e corria descalço na grama, sentia o sol na pele, comia uma fruta diretamente do pé. Coisas simples, cotidianas, que você nunca pensou que poderia perder. E agora percebe, talvez nunca mais nenhuma criança vá sentir essas coisas. As lágrimas vêm, não de desespero, mas de saudade. Saudade de um mundo que existia há apenas 5 dias, mas que parece tão distante agora. Um mundo onde você podia olhar para o céu e ver azul, onde você podia sentir calor sem precisar de um aquecedor, onde a vida simplesmente acontecia, naturalmente, lindamente, alimentada por aquela bola dourada que a gente chamava de sol. Temperatura agora, -2 graus, e caindo. As plantas mortas já não fazem fotossíntese. O oxigênio ainda é abundante, mas você sabe que não vai durar para sempre. Nada dura para sempre sem o sol. E essa verdade cruel e inegável, é o que mantém você acordado durante a noite eterna. Durante essa noite que pode ser a última noite da humanidade. 2 semanas sem sol.
14 dias de escuridão ininterrupta. E sabe o que é mais impressionante? Não é que as pessoas estejam entrando em pânico total. Não é que o mundo tenha virado um caos de filmes apocalípticos. Pelo contrário. Tem algo no coração humano que brilha mais forte justamente quando tudo está escuro. Você vê isso na sua própria rua. Os vizinhos que antes mal se cumprimentavam agora se reúnem toda noite. Juntam os recursos. Alguém tem um gerador, outro tem comida extra. Aquela senhora idosa tem cobertores de sobra. E eles compartilham. Não porque são obrigados, mas porque finalmente entenderam. A gente só sobrevive junto. Na sua casa, a família está mais unida do que nunca. Sem o sol para marcar o tempo, sem a rotina corrida de antes, vocês simplesmente existem juntos. Jogam jogos de tabuleiro à luz de velas, contam histórias antigas. Sua avó fala de como era a vida quando ela era jovem, e pela primeira vez você realmente escuta, realmente entende o valor de cada memória. E tem os momentos de silêncio também. Momentos em que vocês só se sentam juntos, abraçados debaixo de cobertores, sentindo o calor uns dos outros. Porque o calor humano, esse calor que vem do afeto, do amor, da presença, esse ninguém pode tirar. Nem a ausência do sol. As igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, todos os lugares de fé estão cheios. Não importa a religião, as pessoas buscam conforto espiritual. Buscam respostas ou, pelo menos, buscam não se sentirem sozinhas diante do incompreensível. Você vê gente de todas as crenças rezando lado a lado e percebe que, no final, todos estão pedindo a mesma coisa: luz, esperança, um amanhã. Nas redes sociais, algo lindo acontece. Claro que tem medo, tem notícias ruins, tem angústia, mas também tem arte. Músicos fazem lives tocando músicas que aquecem a alma. Poetas escrevem versos sobre a escuridão e sobre a luz que carregamos dentro. Artistas pintam o sol de memória, cada pincelada uma declaração de amor à estrela que se foi. Você mesmo pega um papel e desenha. Não importa se desenha bem ou mal. Você desenha o sol como você lembra, grande, amarelo, brilhante, e coloca esse desenho na parede da sala. Sua sobrinha pequena olha para ele e pergunta: "Tio, o sol era assim mesmo?" E você responde: "Era, meu amor, e era a coisa mais linda do mundo." Ela sorri, mesmo sem ter visto o sol há 2 semanas, porque ela tem você, ela tem amor, e isso, de alguma forma, ainda ilumina. Voluntários se organizam, jovens entregam comida para idosos que não podem sair no frio. Médicos fazem plantões extras sem cobrar. Professores dão aulas informais para as crianças, porque mesmo no fim do mundo, educação importa, esperança importa. Acreditar que vale a pena continuar, isso importa. Você participa de uma dessas ações, leva comida quente para um abrigo. E lá você vê pessoas dormindo amontoadas, tentando compartilhar calor. Vê famílias que perderam tudo, mas que ainda se abraçam. Vê crianças brincando com o pouco que tem, porque criança tem essa magia de encontrar alegria até na escuridão. E quando você volta para casa naquela noite eterna, percebe uma coisa: a humanidade é resiliente. Não porque somos fortes, mas porque nos recusamos a desistir. Mesmo quando a lógica diz que não tem jeito, mesmo quando a ciência diz que nossos dias estão contados, a gente continua. Continua amando, continua cuidando, continua acreditando. Tem uma frase que começa a circular, ninguém sabe quem disse primeiro, mas todo mundo repete: se não podemos ter o sol no céu, vamos ser o sol uns para os outros. E é isso, é exatamente isso que está acontecendo. Em cada gesto de bondade, em cada ato de coragem, em cada momento de compaixão, a humanidade brilha. Você olha para o termômetro, -8 graus. O mundo está congelando. As plantas estão mortas. O futuro é incerto e provavelmente curto. Mas sabe o quê? Nesse momento, com sua família ao redor, com a certeza de que você fez o bem hoje, que você ajudou alguém, que você amou e foi amado, nesse momento você sente algo que não esperava sentir: gratidão. Gratidão por estar vivo agora, por estar aqui, por fazer parte dessa incrível,
Teimosa, linda raça humana que se recusa a apagar, mesmo quando todas as luzes se apagam. 1 mês. 30 dias sem ver o sol. A temperatura agora marca menos 20 graus em lugares que costumavam ser tropicais. Você vive em camadas intermináveis de roupas. Parece uma boneca russa de tanta roupa que veste. E mesmo assim, o frio encontra um jeito de chegar até os ossos. É um frio que não é só físico, é existencial. É a ausência de algo que sempre esteve lá, algo que você nem sabia que precisava tanto. Hoje, você decidiu fazer algo diferente. Resolveu sentar com sua família e pedir para cada um compartilhar sua memória favorita do sol. Porque se essas podem ser as últimas semanas, se realmente não há solução, então vale a pena lembrar. Vale a pena celebrar o que foi, mesmo sabendo que não vai voltar. Seu pai começa. Ele fecha os olhos e um sorriso pequeno aparece no rosto cansado. Lembro de levar vocês na praia quando eram pequenos. O sol estava tão forte que a areia queimava os pés. Vocês pulavam, gritavam, corriam para a água gelada. E eu ficava ali, deitado na areia quente, sentindo aquele calor gostoso, ouvindo a risada de vocês. Pensei, isso aqui é felicidade. Isso aqui é o paraíso. Sua mãe aperta a mão dele. Sua mãe é a próxima. Lembro dos domingos de tarde, ela diz suavemente. Depois do almoço, aquela luz dourada entrando pela janela da sala. Seu pai cochilando no sofá. Vocês brincando no quintal. E eu ali, lendo um livro, com aquele solzinho morno nas costas. Não precisava de mais nada. Era perfeito do jeito que era. Ela limpa uma lágrima discreta. Sua irmã, sempre a sonhadora da família, sorri com os olhos marejados. Lembro de acordar cedo em um sábado só para ver o nascer do sol, ela conta. Tinha uns 15 anos, estava naquela fase filosófica, sabe? Subi no telhado com um cobertor e fiquei lá esperando. E quando o sol começou a aparecer, pintando o céu de laranja e rosa e dourado, eu chorei. Chorei porque era lindo demais. Nunca pensei que ia sentir falta de algo tão simples quanto um amanhecer. Agora é sua vez. Você respira fundo, procurando na memória, e uma lembrança vem clara como se fosse ontem. Lembro de um dia que estava triste, você começa. Não lembro nem mais por quê. Coisas de adolescentes, provavelmente. Sentei no jardim, meio emburrado com o mundo. E aí bateu aquele sol da tarde na minha cara, aquele sol quente, forte, que parece te abraçar. E eu fechei os olhos e senti que ia ficar tudo bem, que não importava o problema, o sol ia nascer de novo amanhã, sempre nascia. Era uma certeza, uma promessa que o universo fazia todo dia. Você para, a emoção apertando a garganta. E agora, não há mais essa promessa. Tem um silêncio pesado, mas não desconfortável. É um silêncio de luto compartilhado, de saudade que não precisa de palavras. Sua sobrinha, que tem só 7 anos e mal lembra direito como era o sol, pergunta: "Mas era quentinho mesmo, tio?" E você pega ela no colo, abraça forte e diz: "Era, meu amor. Era o abraço mais quente que você pode imaginar. Um abraço que vinha lá de longe, de muito longe, mas que chegava aqui só para te fazer feliz." Depois dessa conversa, algo muda dentro de você. Você percebe que carregar essas memórias é uma responsabilidade. Porque se houver um depois, e você precisa acreditar que pode haver, alguém tem que contar para as próximas gerações como era, como o sol iluminava um rosto, como aquecia a pele, como fazia as cores do mundo parecerem mais vivas. Você pega seu celular e começa a gravar. Grava você falando sobre o sol, sobre as manhãs ensolaradas, as tardes preguiçosas de verão, o cheiro de protetor solar, a sensação de deitar na grama morna. Grava tudo o que consegue lembrar, porque memória é resistência, memória é esperança, memória é a prova de que algo bonito existiu, mesmo que não exista mais. Outras pessoas têm a mesma ideia. Nas redes começam a aparecer vídeos. Minha memória do sol.
Milhões deles. Pessoas do mundo inteiro, em todos os idiomas, compartilhando suas histórias de luz e calor. É lindo e devastador ao mesmo tempo. É um funeral coletivo para uma estrela. É um testemunho de amor para algo que a gente nunca disse "eu te amo" enquanto estava aqui. Temperatura: menos 25 graus. Mas por algumas horas, enquanto você revisita essas memórias, enquanto abraça sua família, enquanto compartilha calor humano e lembranças quentes, por essas horas você quase esquece do frio. Quase. 6 semanas, 42 dias de noite eterna. E quando tudo parecia perdido, quando a humanidade já estava se preparando para o fim, acontece algo que ninguém esperava. Uma descoberta. Um grupo de cientistas, trabalhando sem parar em um laboratório subterrâneo, encontra algo. Uma possibilidade. Uma chance. A notícia se espalha devagar primeiro, porque ninguém quer criar falsas esperanças. Mas, eventualmente, os jornais, as TVs, a internet, todos começam a falar. Existe uma teoria, um experimento, algo que pode, só pode, nada garantido, trazer o sol de volta. Ou pelo menos criar uma fonte alternativa de luz e calor que poderia sustentar a vida na Terra. Você assiste à coletiva de imprensa com o coração batendo forte. Uma cientista explica, usando termos que você mal entende, algo sobre fusão nuclear, sobre recriar em escala maior o que já fazem em laboratórios, sobre essencialmente criar pequenos sóis artificiais em órbita. Parece ficção científica, parece impossível, mas é a única esperança que existe. O mundo inteiro se mobiliza. Países que eram inimigos agora trabalham juntos. Recursos que antes eram disputados agora são compartilhados. Porque não importam mais fronteiras, não importa mais política ou economia. Importa sobreviver, importa dar uma chance para o futuro. Você vê nas notícias fábricas operando 24 horas por dia produzindo componentes. Engenheiros do mundo inteiro colaborando remotamente. Astronautas se preparando para uma missão que pode ser a mais importante da história humana. E pessoas comuns, como você, como sua família, fazendo o que podem, doando, apoiando, rezando, torcendo. Tem algo de mágico em ver a humanidade assim, unida, sem divisões. Apenas seres humanos lutando por um objetivo comum. Você pensa, por que precisamos estar à beira da extinção para sermos assim? Por que não éramos assim antes? Mas talvez seja tarde demais para esses arrependimentos. O importante é o agora. Semanas se passam. O projeto avança. Tem contratempos, claro. Falhas técnicas, desafios que ninguém previu. Mas toda vez que algo dá errado, alguém encontra uma solução. A criatividade humana, a resiliência, a recusa absoluta de desistir, tudo isso trabalha a favor. E então, finalmente, o dia chega. Bem, dia é modo de dizer, já que não existem dias há quase 3 meses. Mas o momento chega. O momento que vai decidir se a humanidade tem futuro ou não. Os reatores estão prontos. Os satélites estão em posição. É hora do teste. Você está reunido com sua família, como milhões de famílias ao redor do mundo, assistindo à transmissão ao vivo. Pode sentir a tensão no ar, tão densa que quase dá para cortar com uma faca. Sua sobrinha aperta sua mão com força. Seu pai tem os olhos fixos na tela. Sua mãe está rezando baixinho. A contagem regressiva começa. 10, 9, 8. Seu coração está disparado. 7, 6, 5. Você fecha os olhos por um segundo pedindo a qualquer força superior que possa estar ouvindo, por favor, por favor. 4, 3, 2, 1. Ativação. Por um momento, nada acontece. O silêncio é ensurdecedor. E então, você vê pela janela uma luz. Não é como o sol, não é aquele amarelo, dourado e quente. É mais branca, mais artificial, mas é luz. Luz vindo do céu. Luz iluminando a Terra pela primeira vez em 3 meses. Você não consegue controlar. As lágrimas vêm em cascata. Sua família está chorando também, abraçados em um monte confuso de alegria e alívio e gratidão.
Lá fora, você ouve gritos, comemorações, pessoas saindo nas ruas, rindo, chorando, se abraçando. Não é o sol, não é a mesma coisa, mas é vida, é uma chance, é esperança tornando-se realidade. Nos dias seguintes, os cientistas confirmam: a luz artificial está funcionando. Não perfeitamente, não como o sol verdadeiro, mas o suficiente. O suficiente para que as plantas possam fazer fotossíntese, o suficiente para que a temperatura comece a estabilizar, o suficiente para que a humanidade possa respirar de novo, literal e metaforicamente. Você sai na rua pela frente mais uma vez, e mesmo sendo uma luz diferente, artificial, você fecha os olhos e ergue o rosto para ela, e sente algo parecido com aquele calor antigo. Não é igual, nunca vai ser igual, mas é algo, e neste momento, Algo é tudo. A Terra não morreu. A humanidade não morreu. Contra todas as probabilidades, vocês encontraram um jeito. E enquanto você está ali, sob essa nova luz, faz uma promessa silenciosa. Nunca mais vai considerar o sol, o verdadeiro sol, se ele algum dia voltar, como garantido. Nunca mais vai esquecer que a vida é frágil, preciosa e merece ser celebrada a cada segundo. E aí, meu amigo, minha amiga, essa jornada louca termina aqui. Ou será que termina? Porque a verdade é que o sol está lá em cima, agora mesmo, brilhando, fiel, como sempre esteve. Essa história toda foi só um "e se?", uma reflexão sobre o que a gente dá como garantido, sobre como a gente esquece de agradecer pelas coisas simples, a luz do dia, o calor no rosto, a certeza de que amanhã o sol vai nascer de novo. Agora, eu te faço um desafio. Amanhã de manhã, quando você acordar, vá até a janela, abra a cortina, sinta o sol na pele e por um momento, só um momento, agradeça. Agradeça por essa estrela incrível que está aí há bilhões de anos, te aquecendo, te iluminando, te dando vida, sem pedir nada em troca. E lembre, cada dia ensolarado é um presente, cada raio de luz é um milagre. A vida é frágil, mas também é linda. E enquanto o sol brilhar, enquanto a gente tiver mais um dia, vale a pena viver com intensidade, com gratidão, com amor, porque no final é isso que importa. Obrigado por ter vindo comigo nesta reflexão. Agora vá lá, aproveite a luz, aproveite a vida. Estrela.